Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico da BNB, gráfico diário, e hoje nós vamos abordar aí quais as melhores regiões do preço para compra da BNB, para que a gente efetue a compra final aí, entendendo que esses pontos são pontos dentro dos padrões do preço que demonstram que pode ser os pontos finais de parada do preço em função dessa queda aí que nós estamos no mercado cripto, tá bom? Antes disso, nós vamos abordar aqui a estratégia do canal. Dentro da estratégia que vocês estão acompanhando nos vídeos, aqui eu faço essa operação em conta real. Então, eu coloco aqui os pontos na corretora, eu tenho os pontos aqui que eu faço as compras, tá bom? Aqui todas essas compras foram feitas e aqui eu vou fazer as saídas parciais. Tá bom? Então aqueles pontos que vocês acabaram de ver que nós vamos ver um por um, aqueles pontos são realmente os finais aí que eu entendo que o preço ele pode chegar como o final desta queda majoritária. Mas antes disso, segundo a estratégia, eu vou fazendo as compras parciais aqui em valores bem pequenos e naqueles pontos é onde eu vou entrar um pouquinho, né, mais forte aí. Lembrando que não é indicação de investimentos. Então vamos lá, em função da estratégia, né, todos esses pontos aqui foram pontos que o preço atingiu, porque são pontos de fundo e de doji, todos esses pontos aqui. Então, conforme o preço foi tendo a queda, ele foi absorvendo essas ordens aqui na corretora, tá bom? Lembrando que eu entro com percentuais em função da estratégia, ou seja, 0,10% do capital total que eu me dispus a operar a BNB, tá bom? Então são valores pequenos, mas como a estratégia ela gera várias entradas, então conforme o preço vai caindo, o meu preço médio também tem as quedas naturais aí. Vamos lá, então esses pontos, como o preço atingiu esses pontos, então eu vou retirar esses pontos aqui, entendendo que todos esses pontos aqui eu fiz uma entrada no ativo, tá bom? Aqui é um ponto de doji, então é natural que o preço a partir deste ponto de doji faça um recuo. Até onde ele vai fazer o recuo, né? Ele tem uns pontos, ele vai fazer em topos e em doji. Aqui é um ponto de parada do preço, aqui é um ponto de parada do preço e assim por diante, conforme o preço e se ele for aqui tendo uma alta a partir deste momento aqui, tá bom? Nós não sabemos se isso vai acontecer, mas se acontecer, né, nós entendemos que há pontos de parada. Entendendo que eu tenho outros pontos do preço, claro que eu tenho outros pontos que eu aguardo o preço atingir. Bom, então vamos lá. Em função, já tirei os pontos, eu vou tirar também este ponto aqui de doji, tá bom? Bom, em relação a isso, né, eu deixo o meu preço médio na linha verde aqui, conforme eu vou fazendo as compras, meu preço médio vai caindo na corretora e com essas compras que eu fiz agora ele caiu 0,24%. O preço da corretora está aqui startado, então agora nesse momento estou com uma queda de 6,04%, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou colocar essa linha verde aqui apenas para que eu visualize a queda do meu preço médio em função das entradas que eu faço. Tá bom? Bom, eu tenho novos fundos aqui que foram formados? Por enquanto não, tá bom? Tenho dojis aqui também? Não. Os que eu tenho estão aqui embaixo, conforme o preço vai caindo, eu vou fazendo novas entradas. Tá bom? Então vamos avaliar aqui. Hoje a gente está avaliando o dia 18 e 19. Dia 19, hoje essa barra aqui ela ainda não fechou, tá bom? Essa barra não fechou ainda, faltam umas 4 horas e meia para o fechamento dessa barra, mas dá para a gente avaliar o que está acontecendo aqui. Então vamos dar uma olhada aqui nos padrões do preço. Bom,
Dentro deste padrão aqui, o que eu espero do preço? Eu ainda aguardo o preço neste patamar aqui, ó, eu aguardo sim. Por quê? Porque este é um ponto importante, é um alvo de 50% desta queda aqui. Como esta queda foi importante, 50% deste movimento importante de queda, o preço tem a probabilidade de fazer um teste. Esse é um padrão do preço. Todo movimento importante, ele retorna em 50% do movimento. Então, eu aguardo o preço vir aqui? Sim. Se não agora, mais para frente eu aguardo que o preço faça esse teste aqui em 50% deste movimento. Bom, o que a gente entende aqui? Ó? O preço começou a fazer topos e fundos ascendentes, só que agora ele está fazendo uma formação. O fundo ainda não foi estipulado, mas como ele já apontou mais abaixo do que este fundo, então o preço com certeza a partir de agora vai desenvolver um fundo mais baixo que esse. Então, a BNB estava quebrando, né, esta situação da queda, fazendo topos e fundos ascendentes. Mas agora, com esse fundo mais baixo que esse, nós temos que aguardar o próximo topo que vai ser formado. Ele vai ser decisivo. Por que que ele vai ser decisivo? Porque se o preço vir para cá como é o esperado, e se ele for retornar, ele já vai fazer um topo mais alto. Então, eu entendo que a retomada dessa alta, ela pode ocorrer se o preço efetivamente vir neste ponto aqui. Agora, ele pode, a partir daqui, como 50% é um ponto forte, um ponto específico, a partir daqui o preço pode voltar a dar a sequência de quedas dele, porque nós temos pontos de parada do preço e alvos do preço lá embaixo. Então, este pode ser o ponto que o preço faça isso. Tá bom? Ou pode ser que o preço não chegue neste momento aqui até aquele ponto, mas qual o ponto importante aqui? Pessoal, olha aqui, olha o doji aqui sendo um ponto extremamente importante. Então, eu posso aguardar o preço pelo menos até esse doji? Sim. Pode ser que daí ele ganhe força para ir neste ponto, ou ele pode, como o doji é um ponto forte e importante, ele pode, a partir do ponto do doji, voltar a fazer as quedas dele e neste momento ele não atingir 50% do movimento de queda. Tá bom? Mas eu aguardo o preço, se não, né, no doji, aqui. Mas pelo menos aqui eu aguardo um retorno do preço para cá. Por quê? Porque são os padrões. Ah, Margem, então vai acontecer essa alta? Não sei. Mas os padrões do preço na BNB me dizem que há uma possibilidade, probabilidade grande do preço vir até aqui, para depois aí ele poder dar a sequência, continuar a sequência de baixa dele. Vamos ver um outro padrão. Pessoal, isso aqui, olha, é aquele padrão que nós estávamos vendo aí da formação do provável triângulo ascendente. Ele formou esse triângulo ascendente, ele rompeu para cima, que é o padrão, então até aí está tudo ok esse padrão. Formação do triângulo ascendente, houve o rompimento, só que ele não atingiu aqui o provável alvo do triângulo ascendente. Como o preço entrou novamente abaixo desta linha aqui, então eu vou descaracterizar esse padrão. Embora o padrão da formação do triângulo e o rompimento ocorreu, só que o alvo não foi atingido. Pode ser que lá na frente ele atinja o alvo? Sim, claro que pode ser. Pode ser que ele atinja o alvo. Não se esqueçam que o alvo deste provável triângulo ascendente é muito próximo de 50% do movimento, que eu também estou aguardando o preço chegar. Mas como o preço teve um recuo bem importante, eu vou descaracterizar esse padrão aqui, tá bom? Então, nesse momento, estou anulando esse padrão aqui, tá bom? Embora ele foi efetivo parcialmente, mas esse padrão aqui foi
anulado aí. Vamos ver um outro padrão. Bom, este aqui é daquela formação da provável bandeira de baixa no gráfico diário, entendendo que, olha, nós estamos aqui abaixo da linha de tendência de baixa. Quando o preço está abaixo dela é porque o preço continua em queda, tá bom? Tivemos a formação dessa provável bandeira de baixa, bandeiras de baixa rompem, né, geralmente para baixo para fazer a pernada dessa bandeira, porque aqui nada mais é do que um canal de alta que rompe para baixo. Houve um rompimento. Tem um alvo? Sim, o alvo provável é aqui, tá bom? Então, nós entendemos que no gráfico diário eu tenho um possível ponto final de parada do preço dessa queda, tá bom? Só que antes disso, nós temos os prováveis fundos duplos. Nós temos 3 aqui que o preço pode vir até aqui. Fundo duplo, a gente já entendeu que o preço faz um recuo importante em fundos duplos, nem que seja para continuar e atingir aqui o alvo desta bandeira de baixa. Este padrão está efetivo, ele está em prosseguimento deste padrão e vamos ver até onde esse padrão vai desenvolver. Vamos ver um outro padrão. Olha só, vamos ver aqui dentro de um médio prazo, num curto, na verdade, não é nem médio, de um curto prazo, porque nós tivemos essa bandeira aqui, que é um prazo longo, gerou essa bandeira, e no prazo curto eu tenho uma outra formação de uma outra bandeira, que nada mais é também do que um provável canal de alta que rompe para baixo, é o que está acontecendo agora, e em cima disso também tem a caracterização de uma provável bandeira de baixa menor, num prazo curto, tá bom? Então, essa perna nada mais é do que este parâmetro aqui reportado para cá, que gerou este provável alvo desta bandeira de baixa no diário, uma bandeira de curto prazo, tá bom? De curto para médio, porque até ela encerrar, se é que ela vai encerrar aqui, vai se tornar um médio prazo essa bandeira. A outra bandeira que nós vimos é uma bandeira de um prazo mais longo. Tá bom? Agora aqui, como também é um provável canal de alta, este canal, se o preço agora, a partir daqui, se recuperar, entrar para dentro do canal novamente, nós podemos refazer este provável canal de alta, onde conforme o preço vai desenvolvendo e tiver as características para a gente revalidar este canal de alta, nós vamos revalidar esse canal e ele vai, a partir daí, ser um padrão que nós temos que ajustar o padrão. Mas se ele continuar, se o preço continuar com a queda, esse padrão aqui é efetivo desse canal de alta que rompeu para baixo e aí caracteriza bem esta provável bandeira de baixa num período curto de tempo. Vamos ver um outro padrão. Aqui nós estamos já no gráfico semanal. O gráfico semanal, pessoal, também tem prováveis alvos para o gráfico semanal. Todos esses pontos aqui são pontos de parada do preço e são suportes do preço. O preço tende a encontrar esses pontos e respirar. Encontra esse ponto e ele faz o recuo. Tudo bem? Então, eu tenho alguns pontos do semanal que são pontos importantes que o preço tem a possibilidade e probabilidade de atingir esses pontos. Mas qual é o ponto que eu visualizo dentro dos padrões do gráfico semanal, que é um possível ponto de parada do preço, como que se finalizasse essa tendência macro de baixa, e a partir daqui eu visualizo como padrão o preço fazendo recuos aqui mais importante, tomando alta e aí provavelmente se recuperando de toda esta queda aqui, que a gente já vem aí, essa queda desde outubro do ano passado. Tá bom? Então esse é um ponto provável de parada final no gráfico semanal. Tudo bem? Isso vai acontecer? Não sei, mas é um padrão, que esse padrão ele é assertivo. Então esse ponto aqui eu aguardo, tá bom? Agora, é claro que
O preço vai cravar aqui, a partir daqui ele vai bater e subir? Não, pessoal, são regiões, né? Porque o preço ele pode efetivamente bater aqui, depende da situação, ele dá aquela agulhada e depois ele sobe e ele vai embora. Mas esse é um ponto forte de parada do preço, é isso que a gente tem que deixar bem claro aí. Esse padrão aqui é do gráfico mensal, né? O gráfico mensal é um dos gráficos mais fortes que tem, é bem assertivo esse gráfico. Bom, o que o preço me mostra aqui? Que o preço no mensal faz topos e fundos descendentes. Enquanto isso acontece, o preço me diz que ele vai ter mais quedas, até que esse padrão se quebre e pare essa queda aqui. Mas por enquanto, topos e fundos descendentes no mensal, é mais quedas que vêm por aí. Em cima disso, eu também tenho um alvo provável de final de ciclo no mensal? Sim, eu tenho um padrão que seria este padrão aqui, seria este ponto aqui, que é o mais provável para o mensal de parada do preço, para essa queda que a gente já vem desenvolvendo há um bom tempo aí. Tranquilo? Então, a partir daqui, eu vejo uma recuperação do preço efetiva? A partir daqui, eu vejo sim. Mas esse é um padrão, ele pode não ocorrer, é uma probabilidade, tá bom? Mas eu vejo sim como um ponto importante de parada dessa queda que nós estamos desde o ano passado. Bom, eu tenho mais pontos, né, do preço no mensal, sim. Este ponto é um ponto de parada do preço, que o preço ainda não atingiu, ele pode vir para cá? Claro que ele pode, assim como este e este como final. Mas a mesma coisa que eu já disse no anterior, o preço ele pode agulhar aqui embaixo, ele pode fazer vir mais abaixo, claro, mas aqui efetivamente eu entendo que uma parada final, ela vai permear por volta deste ponto aqui. Tranquilo? Então, a partir daí que nós temos aqui as regiões do preço, que é onde a gente vai fazer as avaliações de compra em função dos gráficos que eu mostrei a vocês até agora. Então, aqui está reunido aqueles pontos importantes do diário, do semanal e do mensal. Diário em azul, semanal em laranja e mensal é no preto. Então, esses pontos são os possíveis pontos finais desta queda da BNB, tá bom? Isso eu visualizo como padrão, então o preço a partir daqui eu entendo que ele vai bater e recuar. Eu entendo que ele vai, se ele vir mais abaixo, bate, a partir daí ele faz um recuo. Agora, esses pontos aqui, claro que o preço ele pode, a princípio, ele pode desenvolver uma queda mais importante, tudo bem? Só que a gente entende que esses pontos são pontos de parada. Ele pode, a princípio, dar uma agulhada e aí reverter e voltar. A partir daqui, ele vai efetivamente quebrar essa sequência de topos e fundos descendentes aí que temos desde o ano passado? Sim, pessoal, eu verifico esses pontos como pontos de parada. Tanto é que a estratégia que eu desenvolvi, que eu aplico, que eu mostro a vocês, é uma estratégia que eu já venho fazendo compras, mas as compras são muito pequenas, porque é 0,10% do patrimônio, que é porque geram-se algumas entradas, várias entradas. Só que esses pontos são pontos finais que eu visualizo. O preço vai vir até aqui? Não sei, mas dentro dos padrões da BNB há uma grande possibilidade disso acontecer. Reparem que, mesmo o mensal sendo o gráfico mais forte, ele me mostra, a princípio, como a parada mais importante. Lembrando que no mensal eu tenho mais pontos aqui abaixo, tá bom? Mas esse é o ponto principal importante. Agora, se nós pegarmos os outros pontos que eu tenho abaixo desse no mensal, eu tenho os pontos que confluem com esses pontos aqui. Mas, para não encher esse gráfico de linhas aqui, eu peguei as mais importantes. Então, este ponto é o mais importante do mensal, do diário e do semanal. Então, esses pontos eu vou fazer uma entrada mais específica quando o preço chegar nesses pontos aqui. Enquanto isso, eu vou acompanhando a estratégia conforme ela me determina para fazer as entradas em fundos em doji. Tudo bem? Então,
Basicamente aí, se nós trabalharmos com as melhores regiões do preço para compra da BNB, são esses pontos aqui. Lembrando que não é uma indicação de investimentos, vocês têm que avaliar dentro da estratégia de vocês, vocês têm que verificar se esses pontos fazem sentido para você. Porque nós não sabemos se o preço efetivamente vai chegar até aqui, mas dentro dos padrões da BNB que eu já estudo há um bom tempo, são pontos sim de parada final do preço. Tá bom? Aqui a gente tem uma variação de 12% de queda. Então tá ótimo. Conforme o preço vai entrando aqui, eu vou aumentando as compras na BNB neste ponto. Enquanto isso não acontecer, acompanhe a estratégia com 0,10% só do capital. São valores muito pequenos, mas que faz com que meu preço médio vai reduzindo até chegar a este ponto específico. Então, se esses pontos fizerem sentido a vocês, lembrando que não é uma indicação de investimento, acompanhe isso para ver realmente, voltem o vídeo, qualquer coisa, se deu dúvida, verifiquem os outros gráficos, porque todos esses pontos que estão aqui, eu abordei hoje, né, dentro desses gráficos aqui, que nós trabalhamos um por um aí, esses pontos, tudo bem? Todos os pontos de alvo que estão aqui, eu abordei com vocês aí, tá bom? Vou voltar para a conta da corretora aqui. Então, por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.